Graças e paz, irmãos. Quero trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas, para que Ele venha continuar falando conosco, continuar nos fortalecendo, nos guardando e abençoando nossas vidas em meio a esta pandemia, esses problemas que temos enfrentado, mas que Deus está conosco. Eu queria confortar hoje o seu coração e dizer que Deus está conosco, Deus está contigo, está te guardando, está te fortalecendo e Ele não vai te deixar faltar nada. Vamos orar, fazer um minuto de oração, entregar esta palavra nas mãos de Deus para que Ele venha falar conosco. Senhor Deus, Senhor meu Pai, maravilhoso Conselho de Deus forte, Príncipe da paz. Neste momento, Senhor, Pai, eu me coloco diante de Ti, querendo ouvir a Tua voz, não somente falar, Senhor, mas ouvir a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu tens para falar conosco, nos alimentando, nos curando e nos fortalecendo, Pai, em meio a esses momentos difíceis que temos passado. Pai, eu peço a Ti, primeiramente, que guarde todas as vidas, Senhor, deste mal, Senhor, Pai. Guarde os Teus filhos, os Teus familiares, Pai, para que eles possam ver a Tua glória em meio a essas dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que os casos têm aumentado, Senhor, esta cidade, mas eu sei que o Senhor é aquele que luta por nós e que guarda. Eu creio no Teu poder. Usa-me, Senhor, Pai, fala comigo. Queremos Te ouvir e meditar na Tua verdade. Amém. Irmãos, a palavra que eu queria deixar é uma palavra bem conhecida que se encontra no livro de Salmos, capítulo 23, e frisar mesmo o versículo 4, mas eu vou ler desde o começo para que você entenda a mão de Deus sobre mim e sobre a tua vida nesses dias que temos vivido. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Somente até aqui, irmãos, eu queria frisar esse versículo 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, ou o teu bordão, e o teu cajado me consolam. Amados, Davi aqui ele vem falar conosco e fazer uma comparação com as ovelhas, porque ele, como pastor de ovelha, ele sabia muito como significava tratar as ovelhas. E ele se compara a uma ovelha e coloca o Senhor como seu pastor. E ele fala algumas coisas aqui interessantes para as nossas vidas, porque nós temos Deus como nosso pastor e somos as suas ovelhas, o seu rebanho nesta terra. A palavra que eu queria frisar era o versículo 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. A primeira coisa que eu vejo aqui é que em nenhum momento ele nos diz que nós não vamos passar por dificuldades, em nenhum momento Deus não diz que nós não vamos ter dificuldades, não vamos ter lutas. Pelo contrário, ele diz aqui que eu posso até andar no vale da sombra da morte. Ele está falando que pode ser que aconteça, porque ao guiar as ovelhas, ele poderia ter passado em lugares escuros, lugares difíceis, mas o Senhor foi com ele. Por isso que ele traz essa comparação. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então essa é a primeira coisa que eu vejo, que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar pelo vale, nós vamos até passar pelo vale da sombra, onde há escuridão e onde há morte, onde há temor, onde há tremor e onde há muito medo e dificuldades. E isso, ele não nos isenta, ele não nos tira, porque o que nós temos que passar nessa terra para aprender com ele, nós vamos passar. Às vezes nós achamos que nunca vai chegar
em nós. Às vezes nós achamos que nunca nós vamos passar, mas não estamos isentos de lutas e dificuldades. Nós vamos passar por elas. Mas o segredo é como nós vamos passar por elas. Porque ele diz que mesmo que ele andasse no vale, ele não temeria. O que acontece é que por muitas vezes nós não esperarmos o vale, claro que ninguém espera o vale, mas por muitas vezes nós acharmos que não vamos ter lutas, que não vamos ter mais dificuldades, nós acabamos ficando com medo, muito tristes, abatidos quando passamos por essas situações. Elas vêm na nossa vida. Eu quero te dizer que ainda que ela venha na nossa vida, você não pode ter medo, você não pode se entristecer, você não pode achar que Deus te abandonou, porque Ele está contigo. Se Ele te guia no momento da dificuldade, Ele vai te guardar e te fortalecer. Ele diz aqui que eu não temeria mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Deus está conosco nessa dificuldade. Estamos passando por momentos difíceis, a qual existe muito medo, existe muita dificuldade de aceitar esses momentos, de se comunicar. Agora não podemos mais fazer nada, podemos mais adorar a Deus da maneira que adorávamos, está tudo restrito, tudo com dificuldades. Estamos passando por um vale terrível, onde tem muita morte, onde tem muita escuridão. Estamos passando, mas Deus está conosco. O que nós temos que ter em mente é isso, que Ele está conosco e nós só estamos passando. Você repara que Ele não fala aqui que ainda que eu fique no vale da sombra da morte. Não, Ele diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. É só uma passagem, é temporário. A luta, ela vem, ela passa na nossa vida. Tem começo, meio e fim. Por isso nós temos que crer e confiar na presença de Deus e não ter medo no momento da dificuldade, confiar em Deus, não ter medo e permanecer em oração, permanecer firme, permanecer no discernimento do Senhor, renunciando à carne, escolhendo aquilo que é bem, deixando de lado aquilo que é mal, para que nós venhamos permanecer na presença de Deus, confiar nele, para que Ele esteja conosco, nos guardando e nos livrando. E mesmo que passamos por escuridão, nós somos luz nessa escuridão e nós vamos vencer, nós vamos passar por ela. O Senhor iluminará os nossos caminhos para que possamos viver em paz e sair dessa dificuldade, glorificando e adorando a Deus. Deus não vai te dar vitória depois do deserto. Não, Deus te dá vitória dentro do deserto. Deus não vai te tirar de lá para te mostrar a sua glória. Não, Deus vai te mostrar a glória dele dentro da luta, dentro da dificuldade, para te mostrar que ele é Deus fiel e justo aos teus filhos que o temem e que seguem de coração a ele. Então creia, confia a Deus, que mesmo que as situações difíceis venham, Ele está contigo e Ele vai te fortalecer. Não tenhas medo, lute. Você é um soldado de Cristo. Revista-se com as armaduras espirituais e lute nas dificuldades. Lute em oração, crendo, não desista. Pelo amor de Deus, não desista. Essas situações estão muito difíceis e eu tenho visto pessoas desistirem. Eu vi exemplos até mesmo dentro da minha casa de pessoas desistirem porque não estão indo na igreja, não estão se fortalecendo em oração e em comunhão com o Espírito Santo e não têm o alimento para se fortalecer, para permanecer e acabam desistindo, acabam se desesperando e se entregando à solidão, se entregando à depressão e acabam sofrendo. Eu digo para você, não desista, persista em oração, persista em renúncia, persista na palavra, porque Deus vai te fortalecer no meio dessa situação. Ele continua o versículo dizendo que ele não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Na outra tradução que eu li, ele falava vara. Irmãos, qual que é a diferença da vara e do cajado? A vara, ela era usada para corrigir a ovelha, ela era usada como demonstração de autoridade e de poder. E o cajado, ele era usado para puxar a ovelha, para guiar a ovelha, para não deixar ela se perder nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero te dizer que, mesmo em meio das dificuldades,
que ainda que a gente passe no vale da sombra da morte, Ele está conosco. E mesmo que nós vacilamos os nossos pés, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O que significa isso? Que nós vamos passar por lutas, que nós vamos passar por dificuldades. Deus vai estar conosco. Mas se por um acaso nós errarmos, nós falharmos, nós tropeçarmos, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é o consolo. Ele não está falando aqui que a vara e o cajado é para nos bater, é para nos disciplinar de uma maneira que venha nos escandalizar. Não, a vara e o cajado é para trazer mais para perto. A vara para ensinar o correto e o cajado para trazer mais para perto, para não deixar que os nossos pés vacilem nem para a direita nem para a esquerda, mas para nos fortalecer. Existe uma grande diferença de entendimento sobre o que é cajado nos dias de hoje. As pessoas acham que o cajado é eu falar a verdade, é eu contar os pecados do povo, é eu bater, é eu apontar, é eu exortar e muitas vezes condenar as pessoas ao inferno porque andam em erro e em pecado. Não, o cajado ele foi feito para puxar a ovelha para o caminho. Quando a ovelha começar a ir para um caminho diferente, Deus vem com o cajado e puxa a ovelha para o caminho. E Deus, quando Ele usa a sua vara, quando Deus usa o seu cajado, não é para nos escandalizar, mas é para nos trazer mais para perto dele. É para nos ensinar, nos corrigir, mas aí vem também o consolo, porque ele diz assim que a sua vara e o seu cajado me consolam, não me exortam somente, mas me consolam, porque me ensinam, eu aprendo, eu deixo de errar, eu deixo de pecar e eu me achego mais perto dele. Então a vara e o cajado é para nos achegar mais perto dele. Nós temos que se achegar mais perto do Senhor nesses momentos difíceis. Eu confesso para vocês que tem sido uma luta tremenda passar por esses momentos, mas não só pela doença, porque na verdade nós cremos em Deus, que Deus vai nos guardar dessa doença, mas pela comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos. Não é fácil, nós temos que permanecer firme na palavra, na presença de Deus, renunciando a nossa carne, vivenciando a presença de Deus, porque a presença de Deus, irmãos, ela não fica somente dentro de quatro paredes, no lugar chamado igreja. Não, a presença de Deus ela está aqui dentro da gente e nós temos que alimentar, querer mais essa presença. Nós não vamos lá na igreja porque a presença só está lá. Não, a presença ela tem que estar aqui. Nós temos que buscar dentro de nós. Eu posso estar falando com você aqui e está vazio, isso não seria correto. Mas se nós buscarmos, nós vamos estar cheios da presença de Deus. E ainda que tropece os nossos pés, Ele vem com sua vara, com seu cajado, nos exorta, nos ensina, nos consola e nos fortalece e principalmente nos ama. Deus não te abandonou, Deus não abandona ninguém, Ele não vai abandonar nenhum filho teu. Por isso permaneça firme na presença de Deus. Ele é contigo. E ainda que estejamos passando no meio desse vale de sombra e de morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco e Ele vai nos fortalecer e nós vamos viver para a glória dEle. Por isso, creia, coloque as suas mãos sobre o seu coração neste momento e creia no renovo e no fortalecimento de Deus, porque Ele, com todo o seu amor, com todo o seu poder, Ele nos quer perto, Ele nos quer pertinho dEle. Vamos nos achegar mais perto, vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, nos entregar a Ele de todo o nosso coração, deixar que Ele cure as enfermidades, as doenças que há dentro do nosso coração. Vamos deixar que Ele transforme as nossas vidas e que purifique os nossos corações de todo mal. Vamos abrir o nosso coração totalmente a Ele e deixar que Ele trabalhe em nossas mentes para que os nossos atos sejam corretos, para que os nossos atos sejam de servos de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, sem igual, cuida das nossas vidas, Pai. Nós declaramos que ainda que passamos, Pai, no vale da sombra da morte, não temeremos, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, nos guarda e nos fortalece. Senhor, por favor, Pai, se vacilar os nossos pés, Senhor, vem com a Tua vara, vem com o Teu cajado, nos consola, nos ensina, nos confirma, Senhor, ó Pai.
no teu caminho, para que não vacilemos os nossos pés. Pai, temos passado dias difíceis, Senhor, aonde a verdadeira fé está sendo provada, aonde o verdadeiro busca pelo Espírito Santo está sendo provada, Senhor, porque agora, Pai, nós não estamos indo mais lá na igreja para buscar a presença, mas nós podemos buscar aonde estejamos, Senhor, oh Pai. Por isso, aquele que permanece firme, Senhor, neste momento, Pai amado, será honrado, Senhor, na tua presença. Eu creio, Senhor. Por isso, fortaleça os nossos pés, fortaleça, Senhor, as nossas mãos, Senhor, fortaleça, Senhor, diante dessa batalha, diante dessa luta. Ilumina, Senhor, no meio da escuridão, ilumina, Senhor, ó Pai, no meio da dificuldade, Senhor, e traz a luz e a esperança e a força, Senhor, ó Pai, para os nossos corações. Eu peço-te, cuide dos teus filhos, Senhor. Guarda, Senhor, cada família, cada lar, Senhor. De todo o meu coração eu clamo a Ti, Pai, por estas almas, Senhor, por estas vidas, Pai, para que eles não se percam, Senhor, mas permaneçam firmes na Tua presença, sejam renovados com o poder do Teu Espírito Santo, que vai além a um templo, que vai além de quatro paredes, que vai além de tudo, Pai amado. Só um pouco da Tua glória, Pai, e seremos cheios, Senhor, ó Pai, até transbordar, Senhor Deus, da sua unção. Renova as nossas forças, Senhor. Cuida dos teus filhos. Prepara, Senhor, ó Pai, ao que está desempregado, Senhor. Prepara, Senhor Deus, ao que está na luta, na escuridão e talvez não vê saída, Pai amado, por um acaso sentiu medo, sentiu-se sozinho, Pai. Mostra que o Senhor está aqui bem pertinho, Senhor, para guardar, para fortalecer, Senhor, para cuidar, Senhor. Em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, cuida dos teus corações, Pai. Cuida da sua fé, Deus. Aumenta, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, Senhor, com o poder e a unção do Senhor. Eu creio, Pai, eu confio, Deus, em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graças e paz.